Olá, meu nome é César e junto com o Jackson nós vamos apresentar a resenha do artigo número 1 da disciplina de planejamento do processo assistido por computador do professor João Carlos. O nosso artigo, ele é um artigo da International Journal on Interactive Design and Manufacturing do ano de 2019 e foi escrito pelo Marrua, Medir, Eric e Unizar. O nome do artigo chama-se Unique Transfer of Functional Requirements into Manufacturing Dimensions in an Interactive Design Context. Aqui no canto inferior direito tem a tradução, né? Transferência única de requerimentos funcionais para a fabricação e dimensão no contexto do design iterativo. Então, tratando inicialmente da parte do resumo do artigo, né? O artigo ele pode ser esquematizado e resumido em 5 sessões, onde a primeira sessão é a introdução. Os autores eles ilustram a problemática de transferência de cotas no contexto industrial e propõem algumas literaturas que é possível fazer essa transferência de cotas. O item 2 é a abordagem proposta, né? Qual é a abordagem que os autores estão propondo para solucionar um problema. O item 3 é o estudo de caso. O item 4 são os resultados de custo e discussão. E o item 5 são as conclusões do trabalho. Na primeira seção do artigo, né, o doutor está na introdução, né, e a problemática quanto à transferência de cotas dimensionais. Então, o que acontece no setor industrial? No setor industrial, a transferência de cotas ela se dá da seguinte maneira: existe uma transferência de cotas que é feita 2 vezes no processo gerencial. Então, partindo aqui da minha figura esquerda, eu tenho um desenho de montagem que contém os requisitos funcionais do meu produto. Então, vejam que o meu produto ele é composto por uma peça B, tá, ilustrado em amarelo aqui, e outra peça A em azul claro, né? Então, aqui eu tenho meu produto montado. A primeira transferência de cotas, a primeira transferência de dimensões, first transfer aqui explicitado, ele se dá dos requisitos funcionais aqui do meu desenho de montagem para as dimensões da peça, né? Ou seja, para o meu desenho do projeto, desenho da peça, no caso. Então, vejam que a minha peça B, ela tem as dimensões aqui explicitadas, e a outra peça, A, ela também tem as dimensões explicitadas. A segunda transferência, a transposição de cotas, ela se dá dessa dimensão da peça para a dimensão de fabricação. Como vocês podem ver aqui no meu desenho de fabricação ou desenho de manufatura, né? Então, eu tenho aqui minha peça B amarela com as cotas e agora com as tolerâncias, e a minha peça B em azul com as cotas e com as suas respectivas tolerâncias. Como se dá esse processo de transferência de cotas? Bom, os autores eles fazem uma revisão de literatura bem breve e eles encontram 2 tipos de métodos que são utilizados para a transferência de cotas, que é o método Wade e o método Bourdet. Mas qual é o problema dessa transferência de cotas, afinal? O problema é o seguinte, que para você adquirir baixas tolerâncias no seu processo de fabricação, existe um custo bastante acentuado. E as 2 transferências que eu apresentei anteriormente, ela é bastante longa, ela é bastante extensa. Essa transferência, ela apresenta uma sequência longa, o que também encarece o custo de fabricação das peças que comporão o meu produto final. Então, uma solução que os autores propõem no seu artigo é uma transferência direta, ou seja, eles propõem no artigo uma transferência única. Então, a transferência única ela começa aqui os requisitos funcionais com as cotas do meu produto montado, né? Eu tenho uma transferência única e direta para o meu desenho de fabricação. Eu tenho uma única transferência e não mais 2, como eu havia mostrado anteriormente. Certo? E aqui no meu desenho de fabricação eu tenho as cotas, né? As cotas da peça B, as tolerâncias da peça B, as cotas e as tolerâncias da peça A também.
Ou seja, a proposta que os autores fazem é justamente de retirar essa etapa aqui central, né? A etapa da dimensão de peça, né? Ou seja, o desenho de projeto, e vai ser descartado pelo modelo que os autores estão propondo. Então, o segundo item aqui do nosso artigo, né, abordagem proposta, é a questão da transferência única que eu acabei de comentar. E como se dá essa transferência única? Né? Através de uma reunião com o projetista, o fabricante, o ajustador, o preparador do método, que ele vai escolher o método Wade, o método Bourdieu, ou ambos, né? Para realizar a transferência dos requisitos funcionais para os requisitos de fabricação, para as dimensões de fabricação da peça. Né? Assim, a gente vai eliminar a etapa de cota, né? A etapa de dimensionamento da peça, né? Durante o processo. Ao invés de ser uma dupla transferência, os autores estão propondo uma única transferência. Para aplicar essa questão de única transferência, os autores eles aplicaram isso em estudo de caso, né, que foi uma base de chave de rotor, que vocês podem ver aqui na minha figura direita, né? Essa base de chave de rotor, ela é composta por duas peças, a peça B e a peça A. No artigo, eles descrevem um pouco mais quanto ao processo de fabricação, tanto da peça B quanto o processo de fabricação da peça A. Resumidamente, eles foram fabricados por usinagem e por furação também. A metodologia de transferência, ela consiste em coletar 4 dados. Quem são esses dados, né? Inicialmente, eu tinha falado que na literatura os autores encontraram que existem 2 métodos para transferência de cotas, que é o método Wade e o método Bourdieu. Então, eles vão fazer o método Wade e o método Bourdieu para a transferência tradicional. A transferência tradicional é aquela dupla transferência que é comumente usada nas indústrias. Né? Lembrando que é a transferência, né, dos requisitos funcionais da dimensão da peça, e a segunda e última transferência é da dimensão da peça para a dimensão de fabricação. Então, isso consiste a transferência tradicional. A transferência tradicional, usando o método Wade, os autores chamam de TW. E a transferência tradicional, usando o método Bourdieu, os autores chamam de TB. Já a proposta que os autores estão oferecendo e discutindo no artigo, que é chamada de transferência única, ou seja, é a transferência dos requisitos funcionais para as dimensões de fabricação de uma só vez, os autores fazem tanto pelo método Wade, que eles chamam de UW, quanto pelo método Bourdieu, que eles chamam de UB. Já no estudo de caso, eles apresentam um resultado quanto aos métodos utilizados, né? Então, o método de Bourdieu, eles apresentaram 4 cotas de fabricação, enquanto que o método de Wade apresentou 5 cotas de fabricação. Pelo método Wade tradicional, existem 3 tolerâncias que são menores que as tolerâncias obtidas pelo método Wade único, o W. E os restantes, nas outras duas, do método Wade tradicional, são maiores que o método Wade único. Então, esses são os resultados breves que eles elencam aqui no estudo de caso. Né? Porém, eles estão tratando da questão do custo. Eles querem ver se o modelo tradicional, a transferência tradicional, é mais vantajosa ou não que o modelo que eles estão propondo, que é o modelo único. Então, para calcular isso, na seção 4 do artigo, né, resultados do custo e discussão, eles explicam quais são os custos que eles estão usando. Né? Então, o custo total é uma somatória do custo de fabricação e do custo de qualidade. O custo de fabricação é uma função exponencial, que quanto menor a minha tolerância da peça final, maior é o meu custo de fabricação. Já o custo de qualidade é definido pela função de Taguchi, né? Que é a função perda de qualidade, né? Ou quality loss, né? Que é L. E como resultado dessa análise de custo, né? o método Wade tradicional custou 96 euros, o método Wade único custou 90 euros, e o método Bourdieu único, junto com o método Bourdieu tradicional, custaram 71 euros.
Então, logo aqui a gente consegue perceber que os métodos Wade, eles são mais caros que o método Bourdieu. Da mesma forma, a gente consegue comprovar, pegando aqui os métodos Wade, né, o TW e o UW, eu consigo comprovar que o método único que eles estão propondo é mais barato que o método tradicional Wade. Da mesma forma, se eu pegar o método Bourdieu e comparar com o Wade único, né, o Bourdieu único é mais vantajoso que o Wade único e mais vantajoso também que o Wade tradicional, que é o TW. Como conclusões, o método único Bourdieu é mais econômico que o único Wade, e foi o que apresentou menor custo. Os métodos Wade foram os que apresentaram maior custo, como foi que eu apresentei anteriormente. O processo de transferência único promove o conceito do projeto colaborativo dentro das empresas, né? Fomentando a comunicação entre os setores. E isso é justamente a questão da engenharia simultânea, que vai ser discutido. Olá, eu sou Jackson e vou dar o meu parecer sobre este artigo, fazendo uma análise crítica sobre ele. Primeiramente, teremos que saber qual foi o objetivo do artigo. O artigo queria solucionar as reduções de tolerâncias, aonde a sua solução foi fazer a unificação das transferências dimensionais, na qual existiam 3 operações e foi fatorado para somente 2 operações, assim havendo somente uma transferência dimensional. Podemos constatar que a solução do artigo sim é boa. Por meio de suas formas, comprovam que menos transferências dimensionais fazem com que a tolerância seja maior, consequentemente, um custo final será menor. Mas será que só essa solução seria boa? Parando para pensar, a gente vê que cada etapa, cada operação tinha uma transferência dimensional. Assim, podemos pensar que a função de requerimento, a parte dimensional e a manufatura dimensional não tinham a comunicação entre si, assim possibilitando essa transferência de dimensão. Diante disso, a engenharia simultânea existe para ter essa cooperação entre grupos, onde esses grupos deveriam se ajudar e principalmente se comunicar, para que todos saibam o trabalho, o objetivo, o projeto que deveria se fazer de verdade. E nós vemos na imagem que dá para entender que o projetista está sabotando o operador. No caso, isso é o que o operador pensa, porque ele vê uma falha de comunicação, ele não interpreta de um jeito correto o desenho. E ele pensa que o projetista fez de uma forma incorreta. E ao ver do projetista, ele imagina que o seu desenho está na forma mais adequada para se entender o projeto. Então aqui a gente vê que a falta de comunicação é o ponto crucial para o problema do projeto. Porém, há barreiras para a implementação da engenharia simultânea, que elas seriam as barreiras organizacionais, que constituem do gerenciamento de projeto, política e cultura da empresa, comportamento humano, protecionismo, resistência a mudanças e barreiras técnicas, falta de estrutura básica TI, falta de conhecimento e experiência para a implementação do ES, Engenharia Simultânea. Então, a falta de conhecimento do elemento, né, da metodologia da engenharia simultânea, se torna uma barreira para a implementação, às vezes, para ser implementada nas respectivas empresas. Com essa quebra de barreira, faz com que o operador e o projetista se comuniquem mais e evitem essa transferência dimensional.
sendo uma dimensão só, a partir que o projetista elaborou até o final da peça fabricada. Nas referências, novamente cito o artigo que nós estamos comentando, mas dando ênfase à apresentação de Antônio Dias, que explica muito bem sobre essa engenharia simultânea. Eu, Jackson, estou incumbido de falar da terceira e última etapa da apresentação desse trabalho, que seria revisão bibliográfica. Primeiramente, nós devemos dar foco nas características mais importantes que o artigo queria ressaltar. A primeira delas seria a transferência dimensional, logo depois a tolerância e por fim o custo, onde as duas primeiras características, transferência dimensional e tolerância, estão diretamente ligadas ao custo final da peça. Então, como primeira característica, transferência dimensional, onde ela tem três tipos de tarefas ou três tipos de operações, sendo a primeira delas a função de requerimento, na qual a atribuição do desenho por um todo ele é utilizado por meio de um software. No caso, o exemplo que o artigo apresentou foi o software CAD. Logo depois vem a parte dimensional, onde é realizado um desmembramento do desenho por meio de individualidade e a realização do desenho de peça por peça, dimensão de peça por peça. Por fim, a manufatura dimensional, a realização da fabricação da peça, a realização da peça final por meio físico. Conhecendo as operações ou as tarefas da transferência dimensional, se deparamos com o primeiro problema. No caso, FR, função de requerimento, se transfere para PID, que é parte dimensional, e parte dimensional se transfere para a manufatura dimensional. Cada transferência terá uma redução de tolerância. Infelizmente, irá ter, consequentemente, uma redução de tolerância. E a redução de tolerância seria o nosso primeiro problema. E por que a tolerância menor é um problema? Porque ele causa o segundo problema, que seria quanto menor a tolerância, maior o custo. No artigo mostra uma fórmula que explica isso. Se você colocar nessa fórmula uma tolerância menor e uma tolerância maior, na que você colocar uma tolerância menor, o custo vai ser maior. E na segunda, quando você colocar uma tolerância maior, o custo irá ser menor. No caso, você vai fazer a comparação entre as duas. Então, o artigo comprova esta teoria, na qual a solução do artigo é fazer uma redução dessas etapas das operações explicadas anteriormente, pulando de FR, função de requerimento, para MD, manufatura dimensional, aonde será uma etapa só, uma só redução de tolerância, consequentemente reduzindo o custo final da peça. Mas será que realmente custo está diretamente ligado à tolerância? É isso que seria a minha intenção nessa referência bibliográfica. Pegar outras literaturas que comprovem ou não comprovem essa teoria que foi dita. Mas se deparamos no primeiro trecho de um artigo que foi retirado, um gráfico, aonde ele pega 4 operações e sim comprovam que eles estão diretamente ligados, e dizendo a mesma coisa. Quanto maior o custo, menor será a tolerância. E quanto maior a tolerância, menor será o custo. As 4 operações foram afiar, fresar, giro final e torneamento final. Otsuka diz: as formas podem ser aplicadas não apenas ao processo de verificação, mas também no processo de projeto, porque a informação digital é usada em ambos os processos. Isso faz refletir que é importante ter tolerâncias, muitas tolerâncias em cada dimensões, para se ter uma boa montagem no equipamento final.
Porém, com muitas tolerâncias, as faixas de tolerância serão reduzidas. Então, de um modo, é um benefício ter várias tolerâncias para montagem, porém, ela se torna um malefício na questão do custo final. Escolhas de estratégias. O artigo apresenta dois métodos, o método Bordet e o método Wade. Qual é o melhor? Notou-se que o método Bordet apresentou menos cotas de tolerância em comparação ao método Wade. Em primeira vista, se conclui que o método Wade é mais optável por esse motivo. Porém, em relação ao custo, o método Wade é menos fiável. Então, a gente conclui que o método Bordet está mais adequado para a questão de custo e o método Wade está mais viável para a questão de montagem. E a gente se depara com esses dois problemas. Qual melhor optar? O método Bordet, que é em relação de custo, ou o método Wade, que está em relação à melhor montagem? A escolha da estratégia de alocação de margem de tempo pode ser vinculada com o processo de alocação de tolerância. Assim, com a atribuição da tolerância, tem que reduzir o custo de fabricação e melhorando a lucratividade. Consequentemente, a escolha de tolerância ou margem de tempo é um dos cruciais processos em estágios iniciais de projeto, de produto ou produção. Por mais que Dantan fala aqui de um dos dois quesitos aqui que ele usou, a margem de tempo, e nós não vamos usar esse quesito, a gente se depara com o último slide, que nós temos que ter a melhor escolha, né? Sendo que temos dois quesitos, um pesando de um lado e o outro pesando de outro. Mas temos que pegar esses dois quesitos, no nosso caso, a maior faixa, maior número de tolerância e o outro lado o custo, e equalizar, né, para que se tenha um bom produto. OEE. OEE significa eficiência geral do equipamento, onde é o principal indicador utilizado para medir a eficiência global. São várias métricas que podem se utilizar na indústria para se avaliar algum processo se é eficiente ou não. Então, eu retirei essa imagem propriamente de um vídeo onde explica certinho o que é a função OE. Ele deu um exemplo de uma máquina que trabalha um dia, ou seja, ele teria 24 horas de operação, só porque os operadores têm que fazer refeições, assim perdendo, ele calculou 3 horas, restando 21 horas de operação. Porém, a máquina pode ter que estragar e deve ter suas devidas manutenções, restando assim 17 horas. Logo depois ele se depara que a máquina só consegue trabalhar, dar a produtividade, ela dá uma produtividade menor do que se desejava. Então, o que ela consegue produzir somente 15 horas. E de todas as peças que ela fabricou, algumas ficam fora da qualidade, do que era solicitado, que era pedido. Então, no final, a gente nota que das 24 horas que a máquina iria trabalhar, ela realmente só trabalhou 14 horas. Esse OE, como diz, é uma eficiência global, ela vê como um todo o que a máquina realmente vai trabalhar. E por que estou explicando OE? Porque uma das literaturas utilizadas fala sobre essa eficiência global e olha a imagem, o que ela representa. Tolerâncias estão, por mais que sejam indiretamente ligadas, ao impacto final do custo. Então, por mais que sejam diretamente ligados, eles têm impactos, né? A tolerância tem impacto, né, referente ao custo. Por mais que tenha outros quesitos, né, apresentados aqui na imagem, a tolerância tem essa ligação direta com o custo final. Dantan diz a estratégia de alocação poderia causar um aumento do custo de produção e ou aumento da taxa de não conformidade, diminuindo o índice de qualidade. Qualidade é um outro quesito que a gente também tem que frisar. No OE foi explicado que todas as produções, alguns produtos não vão atender o que é solicitado. E na fórmula que eu falei no começo, no caso custo, né, e tolerância, também se tem o custo total, o QL, né, que é a qualidade perdida, que é atribuído também, né,
é um índice também atribuído para o custo final da peça. Então, é algo importante a se deparar. Por final, essa referência bibliográfica, nós usamos três referências, né, três literaturas para comprovar essa questão de custo e tolerância, aonde a intenção maior dessa revisão bibliográfica seria, né, o que foi dito, comprovar, né, ver se realmente o custo está diretamente ligado na tolerância. Como dito, a primeira seria o artigo que nós avaliamos, e os três últimos seriam os artigos que comparamos, né, se a teoria do primeiro estava correta ou não.